Pois bem, senhoras e senhores, hoje nós vamos reagir a um vídeo do Ricardo Rente. Um vídeo que eu vou dizer pra vocês que começou bem. É mesmo, é? Tá, começou bem, mas chegou numa parte que foi quando eu decidi fazer esse vídeo. E vocês vão entender exatamente o que eu quero falar. Vem comigo. Fala, povo lindo, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Ayrton. E galera, hoje nós vamos reagir a esse vídeo do Ricardo Rente, mas especificamente algo assim que me surpreendeu negativamente. Eu já fiz outros conteúdos vendo e tentando, né, entender o que ele queria dizer, mas nesse tem um ponto específico que é o seguinte: ele começa tendo a sua ideia muito bem, né? O vídeo começa tendo, a gente sabe, a visão política dele. Só que o vídeo se inicia de uma maneira e neste exato momento, o meio do vídeo, né? O meio do vídeo começa a vir, parece que um personagem do Ricardo Rente. Não sei dizer pra vocês o que acontece que no meio do raciocínio dele, que até pode parecer um pouco lógico, foge da minha compreensão. Então eu separei esse trecho de, acho que uns 8 ou 9 minutos, o vídeo dele completo eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, que é pra vocês irem lá, né, assistir e tentar entender por conta de vocês, beleza? Mas aqui nós vamos reagir só esse trechinho, só o meio do vídeo, porque é um ponto muito específico que eu quero falar com vocês. Mas antes, galerinha, peço pra vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações pra não perder nada do que sai aqui. Peço que deixem um like, que isso é muito importante, ajuda a gente demais na caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, é barato e também apoia o nosso trabalho. Tem no meu lado aqui um QR Code embaixo, na descrição vai ter um link que manda vocês para o LivePix e vocês podem doar o valor que vocês quiserem. Também tem aqui, galera, que eu recomendo demais pra vocês, Torquemada Pizza, sabores exóticos, essa HQ incrível do Tony Caputo, tá? Eu também vou deixar o link aqui na Amazon pra vocês comprarem, tem um desconto muito bacana lá. Isso não é um AD, beleza? Isso aqui é só, eu tô compartilhando o trabalho de um amigo que realmente é muito bem feito, né? Então, isso é pra vocês, fica essa recomendação. Então, é o seguinte, turma. Já estamos aqui na segunda tela e vocês podem ver, né, que já se passou mais de 11 minutos, né, de vídeo. E aqui basicamente ele começa a conversar sobre o MCU, sobre o Capitão América, como esse filme, né, foi desenvolvido e tudo mais. Ele tem todo um contexto, né, que vem vindo por aqui, que vocês podem ver. Mas o seguinte, turma, né, ele fala um pouco dele também, tudo que aconteceu. Só que chega nesse trecho específico e ele vai falar sobre a indústria, né? Ele fala sobre os flops e tudo mais e a gente vai ouvir o que ele vai dizer aqui. Já dizia o sábio que um trabalho bem feito leva tempo. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem que falar do pai dessa coisa toda. E eu não me refiro ao boné. Eu tô falando do rato. Que o rato tá aí aprontando. Tá aí, passando leptospirose pra todo mundo aí. E o rato não foi imune à pandemia que afetou todos nós, né? E a gente tá vendo o que tá acontecendo. Não foi só a pandemia, crise econômica, né? Inflação, greve dos roteiristas. Ele tá falando sobre a Disney, né? Porque o Capitão América, vocês estão vendo o título aqui em cima de mim, né? O título do vídeo, lacração. Um negro pode ser Capitão América? Tipo, ele já fez um grande chamarisco, né? Um grande bait aqui pra galera cair aqui. Só que é o seguinte, no fim não era um bait, né? Ele começa a tocar nesse assunto, só que não da maneira que eu imagino. Mas esse trecho específico, ele iniciou falando sobre a Disney, como a Disney foi afetada por tudo que veio acontecendo com o tempo e como ela teve que tentar ir se acomodando. Greve dos atores, e AI, e agora incêndio. Tipo, tá todo mundo desesperado pra fazer dinheiro, sabe? E a Disney tava com dinheiro escorrendo pelo ralo em todos os departamentos, né? Tanto que o Bob Chapek, que foi o cara escolhido pelo Bob Iger, a partir de agora você é o mano da Disney. Os cara foi demitido, tava aprontando, fazendo um monte de merda. Teve aquele desespero de todo mundo de lançar o seu streaming e vamos correr pra publicar, porque a gente não pode ficar pra trás, porque o acionista quer que lance aí aqui. E aí você vai brigar com seus artistas que trabalham, porque o cara, porra, fez o bagulho pro cinema, não fez a coisa pro streaming, aí mete processo, e aí dilui a marca, ninguém mais quer ver filme da Pixar no cinema, porque a Disney acostuma todo mundo a ver em casa. Não, é que também assim, é o seguinte, ninguém vai pro cinema gastar 300 reais, 400 reais com família, com filho, com tudo, com lanche, estacionamento, combustível, sendo que é pra ver um filme ruim, um filme mediano, um filme que não muda a sua vida. Não é só a questão do streaming. Streaming tinha antes da Disney, tinha Netflix, tinha Amazon. Depois é que veio a Disney Plus, vocês estão entendendo? Então, depois, aí todos esses filmes caíam na Netflix, caíam na Amazon, eles iam migrando. Depois que o Disney Plus surgiu, aí ele abraçou tudo de volta que era dele e puxou para sua própria casinha, o que é o correto. Só que o grande problema não é só o acostumar. Se fosse acostumar, a Netflix então teria acabado com o cinema há muito tempo.
O que acabou acontecendo é que os filmes tomaram uma queda gigantesca de qualidade. Mas uma queda gigantesca. Casa. E quando vem a pressão do pai de todos, fala assim, meu amigo, você precisa criar a produção para o Disney Plus, você precisa fazer. Vai lá e você tem que fazer. Você vai fazer séries da Marvel, você vai fazer séries da Pixar, você vai fazer séries de Star Wars. Name of the game, move the money from your client's pocket into your pocket. É compreensível que não dá pra esperar 5 anos pra sair a sequência de um filme, né, The Batman? Não se apressa a arte. Mas também, cara, não dá pra negar que essa correria, esse ritmo industrial de você botar coisa pra fora e tentar fazer uma grana, matou tudo. A Disney estragou seus próprios filmes, a Disney estragou Star Wars, a Disney estragou a Pixar e a Disney estragou a Marvel também. Qualquer notícia que você vê de insiders de estúdios, tá todo mundo com medo de perder dinheiro, cara. Os caras estão apostando nas produções e não tem mais pra onde correr, entendeu? Não, mas não diria que é só pela questão da quantidade de coisa que eles estão fazendo. O problema é como está sendo feita. Por exemplo, a série da She-Hulk. Não é pela pressa. Essa aí é uma das primeiras séries que saíram no Disney Plus. Ou eu tô errado? Foi uma das primeiras, né? Antes, se não me falha a memória, um pouco antes saiu a WandaVision. Olha a diferença de qualidade, de roteiro, de escrita, como desenvolveu mais. Teve algumas coisas que decepcionaram? Claro que teve algumas coisas que decepcionaram, mas foi uma série bem melhor desenvolvida do que She-Hulk. WandaVision tinha uma história pra contar. She-Hulk não, She-Hulk era literalmente um panfleto ambulante. Aí nós temos depois Hawkeye. Não é pela velocidade, cara, é uma série de um arqueiro. Tu não precisa de tanto CGI. Tu pode fazer uma cena de luta incrível, algo bacana. Só que no fim se tornou o quê? Uma série pastelona. Uma série de comédia aleatória. Echo, a mesma coisa, cara. Não é pela pressa, não é pela correria, é pela má vontade de fazer um produto. As histórias ruins, os roteiros ruins, mau desenvolvimento de personagem, destruição de alguns que simplesmente ficaram ridículos. Então, podemos sim somar na conta o excesso de produto e o prazo menor. Mas a gente também não pode esquecer como foi mal desenvolvido, como um roteirista que simplesmente ele se baseia num quadrinho. Se eu, por exemplo, vou fazer um filme sobre o quadrinho do Thor Queimada, vou fazer um filme sobre isso aqui. Eu não invento a história, eu sigo a história que tá aqui pré-estabelecida. O Tony Caputo criou os personagens, ele criou o enredo, ele criou até os quadros, tem um storyboard aqui pra mim seguir. É o que a Marvel simplesmente se nega a fazer ultimamente. E esse é o problema. Por que as pessoas não estão indo pro cinema? Porque Thunderbolts, por mais que a Isabela Boscov, o Dalê Nogari, mas aqui vem Heróis e Mais, Cinquentão, Namura, o Thiago Adami do Gamers e Geeks. Essa galera foi assistir o filme e saiu encantada e mas muitas pessoas acabam questionando se realmente é bom ou não, justamente por causa do medo que a Disney e a Marvel criaram pelo mau desenvolvimento dos seus personagens. E agora quando alguém elogia, é difícil de acreditar. Então o cara vai fazer tudo ali pra evitar... Sempre foi assim, mas agora tá pior ainda. Porque aparentemente... Porque você não tem mais onde escoar, onde o cara fazer dinheiro, como tinha a indústria de DVD antes e tal. Você tinha uma janela maior dos filmes no cinema. Tudo mudou. As pessoas não querem mais ir pro cinema. E então, se o filme na segunda semana já cair pra caceta, você já joga no VOD. Porque pelo menos você ainda aproveita também essa rebarba do marketing ainda. Um pouco tá ali, né? O filme tá ali no consciente das pessoas e tal. Joga no VOD, então, pelo menos o cara vê, a gente faz alguma grana. Foi isso que a Warner fez com Coringa, por exemplo. Foi o que ela fez com o Mickey 17. Não, mas Coringa é filme ruim. Me desculpa, Coringa do Little 2 é uma porcaria, tá? Me desculpa, né? Tem muita gente que gostou, o próprio Elvis Ventura gostou. O Gigante Richard, se não me engano, não gostou, mas não dá, velho, não dá. Coringa 2 não tem como, né? É totalmente destoado do primeiro filme. Você acostuma as pessoas a ver coisa em casa, depois reclama que as pessoas não vão mais pro cinema, e aí você também deixa o filme 1, 2 semanas, 1 mês no máximo no cinema, se a pessoa quiser ver, fica meio complicado, né? E não tem como a gente... Aqui, tá? Aqui. Nesse exato momento é que a gente vai entrar, talvez, na minha opinião, não estou tentando ser ofensivo, mas onde o Ricardo se perde. Aqui ele se perde. Porque ele tenta defender que os filmes possam ter pautas políticas, e eu não discordo 100%. Mas só que o filme, ele não pode reclamar se o público não gostar quando ele faz, quando ele toma essa decisão de ter pauta política. Esse é o grande ponto, esse é o segredo, tá? Um filme pode ter pauta política, pode trazer história, pode demonizar Trump, pode demonizar Biden, pode demonizar o Obama, façam o que quiser,
né? É a liberdade criativa, né? É assim que se fala, né? É um trabalho, é uma arte. Beleza. Só que se flopar e as pessoas não gostarem, eu não posso culpar o público por não gostar daquilo. É uma decisão tua. Ao invés de contar a história do Falcão, contar a história do Capitão América mesmo, pode ser o Sam Wilson como Capitão América, mas contar ali ele numa aventura, ele enfrentando alguém, um vilão, talvez até ele descobrindo, cara, sei lá, que o Caveira Vermelha estava vivo, alguma coisa, alguma história. Mas não, justamente sempre traz apelo político. E eles ficaram com tanto medo que eles anularam a história política no filme, que cortaram as cenas políticas do filme, que o filme se tornou um filme sem sal, um filme sem objetivo, um filme ok. A gente ignorar o fato político dessa história toda. Pode ir lá o Anthony Mack se doer e falar que não, o General Ross, a galera comparando com o Trump não tem nada a ver, vamos só curtir, vamos só ver o filme. Ele falou isso porque ele sabe que se as pessoas entendessem dessa mesma maneira, o cinema ia ficar vazio. O flop de Capitão América ia ser muito maior, mas muito maior. Mas como esse filme, na minha visão, né, se tornou um filme ok, um filme mais ou menos, um filme legal, um filme assistível, então nesse momento a gente viu que algumas pessoas ainda se arriscaram a ir no cinema. Eles tiveram que conter os danos. Mas pro Ricardo, aparentemente não, ele quer que tenha política sim. E eu entendo um pouco a declaração do Anthony Mack, é meio chato mesmo essa coisa, tudo parece que envolve política hoje em dia, né, jogos, quadrinhos, filmes e tal. Mas talvez seja uma transição natural e importante que a nossa sociedade precisa fazer para que a próxima geração seja uma geração mais consciente, mais inclusiva, não sei. Não tem. Me desculpa, Ricardo, me desculpa, não tem. Tá? Não se deve ter política em filmes, jogos, animes, mangás, a não ser que seja principalmente o objetivo. Se não for um objetivo principal, tocar no assunto política. Caso contrário, eu discordo totalmente. Porque como eu sempre digo, bato nessa tecla em todos os vídeos, lives, eu sempre vou repetir. Eu sou o tipo de pessoa que quando abro um livro, quando eu abro um filme, uma série, quando eu vou assistir alguma coisa, quando eu vou buscar entretenimento, eu quero sair da realidade. Eu quero fugir desse mundo real que é briga, que é caos, que é dor de cabeça, é tudo, é só incomodação. O mundo real é só incomodação. Então eu prefiro viver no mundo onde eu vejo o Superman, o Batman, o Homem de Ferro, o Capitão América, Viúva Negra, Mulher Maravilha, X-Men, Quarteto Fantástico, Super Choque, onde eu vejo os super-heróis enfrentando um vilão e vencendo, e tudo ok. Tudo ok, é isso, mundo simples. Para me distrair minha mente. E não ficar recebendo panfletagem política, seja de quem for. Seja de quem for. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas não dá pra ignorar o contexto político que essas produções são lançadas. Não dá pra ignorar você colocar uma figura de um presidente ali, onde você tá discutindo de que lado ele tá, e ele tem os segredos escondidos ali, o cara vira um monstro raivoso gigante, lutando contra um cara negro vestido o traje do Capitão América. Não dá pra ignorar isso e achar que é só um filme, entendeu? É o que todo... Mas é história, né? É história. O Hulk Vermelho é um quadrinho que existe, ele já existe há muito tempo. Existe há muito tempo, né? O Sam Wilson com o Capitão América, ele é recente. Aí ele é uma adaptação recente e o Wagner Tomazoni, que excelente vídeo que ele fez, já mostrou que praticamente o cara que criou e desenhou e fez a primeira HQ do Falcão como Soldado Invernal, mostrou que tinha uma boa ideologia carregada dentro daquela história. Vocês estão entendendo? E na minha visão, mais uma vez, eu não gosto de ver o Sam Wilson como Capitão América. Eu queria e muito que elevassem o Falcão para a primeira prateleira. Esse filme, provavelmente, em vez de ser Capitão América, Admirável Mundo Novo, podia ser Falcão, só Falcão. E as asas no nome lá, beleza, e a história do Sam Wilson. Como a ausência de um Capitão América, acabou tendo que recorrer ao Falcão, e ele se tornou um ótimo líder. Pronto, cara. Olha o plot. Olha o plot aí natural, sem problema nenhum. Simples e na minha visão funciona. Nós temos uma cadeira vazia, Capitão América. Ninguém precisa usar um manto daquele herói. Façam o Falcão se tornar um novo herói. Não mais um sidekick. Não viver mais na sombra. Vocês estão entendendo? Ah, não funciona, não dá certo. Dá certo se for bem feito. Se tu souber trabalhar um personagem, e o próprio Falcão do Sam Wilson, ele é um personagem que tá há muito tempo já em tela. Todo mundo já se acostumou. Era assim pra fazer ele virar um herói.
todo diretor indie fala, né? Um herói, eu digo, né, prateleira A, ser um vingador que nas piores situações, eu tenho que chamar alguém. Chama quem? Chama o Falcão, sabe? Um cara que tu vai sempre se lembrar primeiro, é isso que eu quero dizer. Qual é o grande lance de você fazer filme indie? Você tem menos gente metendo bedelho. Qual é o maior problema dos filmes da Marvel hoje em dia? Muita gente metendo bedelho. Porque quanto mais dinheiro você coloca, quanto mais dinheiro você precisa, mais gente vai ficar dando palpite. Gente com visões políticas, ideias e coisas que nem sempre estão alinhadas com a ideia do filme. Como lá o próprio Ike Perlmutter, que era um dos caras lá do board da Marvel durante anos, saiu em 2023 agora. O maluco foi contra fazer filme do Pantera Negra, o cara foi contra fazer filme da Capitã Marvel, o cara era abertamente falando, filmes com diversidade não adianta, não dá dinheiro. E ele não tava errado. E o engraçado é que ele não tá errado. Porque uma diversidade forçada, como foi o filme The Marvels, é um exemplo claro do que acontece. Branca de Neve inclusiva, vamos dizer assim, também não deu certo. Ou deu? Eu tô errado. Eu tô errado por um acaso. Branca de Neve deu certo. O filme mais inclusivo da Disney. E deu certo por acaso, não deu errado. Cara, a gente tem que trabalhar com isso aqui. Um filme naturalmente, como por exemplo Avengers, né, o Vingadores, o primeiro Vingadores, Samuel Jackson, o líder da SHIELD, um homem negro. Mas ele foi introduzido naturalmente, aparecendo numa cena pós-crédito aqui, num outro filmezinho ali, foi surgindo devagarinho, tomou o lugarzinho dele. E ficou legal. Nós temos ressalvas? Temos, mas ficou legal. O Falcão, a mesma coisa. Como o Falcão, o Anthony Mackie tinha uma carisma gigantesca, cara. Era muito carismático. Nesse filme do Capitão ficou nada, velho. Ficou sem sal, ficou sem objetivo nenhum. Tantas e tantas histórias que poderiam ser feitas de maneira naturais. Eu não preciso pegar um personagem do nada e jogar num filme. Miss Marvel, por exemplo, ela teve uma série e já foi jogada num filme. E aí um filme onde ela tinha tempo de tela gigantesco. A gente não tinha nem sequer se afeiçoado à série. A gente não tinha se afeiçoado ao personagem dentro da série. Mas ela ganhou um tempo de tela absurdo no filme. Monica Rambeau, a mesma coisa. Ela pegou a série da WandaVision, começou bem, foi evoluindo, mostrou que ganhou os poderes aqui, que a Wanda de alguma maneira alterou o sistema dela, ok. Apareceu de relance alguma outra coisa, uma outra história, ela foi... Não, filme The Marvels. Tá entendendo? Esse é o problema da diversidade atual. É o nível de como ela é forçada. Como as pessoas simplesmente querem que tirem Steve Rogers como capitão e coloquem o Anthony Mackie. Simplesmente assim. A Marvel inteira desenhou um caminho para que o Buck tivesse a redenção e ele se tornasse um Capitão América. Não sou eu que tô dizendo, se tu assistir todos os filmes vão se encaminhando assim. Buck buscando redenção, ele começa como vilão em Soldado Invernal, em Guerra Civil ele já começa a recobrar a consciência, já mostra o que tá acontecendo com ele. Depois já em Guerra Infinita Ultimato já começa a ver de novo ali ele se alinhando, tentando ir pro lado do bem. Aí lá no finalzinho em Ultimato, meio que do nada Sam Wilson vira Capitão América. Então é forçado, cara. É forçado, desculpa. Nos quadrinhos ele é... Beleza, cara, beleza, mas no cinema tá forçado. Desculpa. Desculpa se 99% do mundo não leu todos os quadrinhos do Sam Wilson. Se tem sentido, não tem. Mas dentro do cinema, o UCM, não fez sentido. Quem lacra não lucra, basicamente, né? A agência do governo investiga a Disney sobre práticas de inclusão. É uma ameaça para marcas criativas? E aí agora o governo americano fazendo todo esse ataque a programas de inclusão e diversidade. Não. Planos esses que a própria Disney acatou, baixando o rabo pra porra do Trump. Porra, não dá pra você ignorar, entendeu? Tá entendendo o que eu queria dizer no início do vídeo? Ele começa a deixar a análise dele do filme tornar mais política. Mas abaixou a cabeça pro Trump. Cara, não funcionou, irmão. Não funcionou, Ricardo. Não funcionou. Não adianta a gente querer culpar, achar culpado. Não funcionou. Deu errado, deu merda. E aí tu tem vídeos, Ricardo. Tem vídeos mostrando o pessoal da Disney dizendo: não, a gente é recomendado a contratar a diversidade. Não interessa o currículo. Não interessa o quanto essa pessoa trabalha. Não me interessa o quanto capacitada ela seja. Eu tenho que entregar o cargo pra uma determinada minoria. Entendeu? Esse novo neofascismo tá surgindo. Vocês viram?
Eu vou voltar pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Quando a pessoa perde a análise que ela vinha fazendo pra um personagem. Disney acatou baixando o rabo pra porra do Trump. Porra, não dá pra você ignorar, entendeu? Esse novo neofascismo tá surgindo. Hail Trump! Hail our people! Hail victory! Isso aqui pra mim foi golpe baixo do Ricardo. Foi golpe baixo. Porque ele pegou... Obviamente tem os louquinhos pelo mundo afora, né? A turminha que reza pra que o bigodinho volte. Tem núcleos pequenos, mas tem. Aí ele largou o Elon Musk no meio de todos aqueles cortes. Vocês estão entendendo? E aí você traz ainda toda essa questão envolvendo... Ele faz isso, mas o BLM, por um acaso, não é nada perigoso que eles fazem, como eles lidam com as situações. No Brasil mesmo, os movimentos progressistas, é tudo pacífico, é tudo ok, tudo no amor. Vendo Palestina e Israel, e a coisa se complica mais ainda, porque a maioria desses caras que estão por trás aí são judeus, então a coisa fica super sensível. Então mesmo eles trazendo agora a Sabra, que foi essa heroína israelita, acho que é israelense, né, no quadrinho, e modificou, vai cortando poda daqui, poda de lá, pra tentar não criar atrito com ninguém, e no fim do dia a personagem nem existe no filme, a personagem é mais cortada ainda pra não se ter nada dela. Então por que você incluiu no final do dia? Cortaram um plot sobre identidade de gênero no desenho da Pixar. Então assim, o woke money... Mas no desenho, Ricardo... É pra criança, cara. Não tem que ter esses troços, irmão. Me desculpa, Ricardo, mas não tem como ter esse tipo de assunto num desenho infantil. Os adultos da sala assistir, debater é uma coisa. Mas criança, irmão... Acabou, entendeu? E esses caras estão mostrando claramente que toda questão de identidade que a gente apoiava e fazia, tudo balela, tudo mentira. Tudo isso só funciona quando é pra vender ingresso. De você ir lá no evento e você trazer o fato de você ir ver um filme da Capitã Marvel como a sua identidade. Como você vai falar de assuntos sérios nesse contexto? Se você tá precisando de dinheiro, você precisa de todo mundo com a bunda na cadeira, eu não quero tomar partido de nada. Porque se eu tomar um lado, o outro lado não vai ver o filme. Mas tu não precisa tomar partido. Tu não precisa tomar partido. Esses filmes não são necessariamente políticos, Ricardo. Filmes de super-heróis, algumas histórias X podem sim ter plots políticos. Podem. Algumas histórias X nos quadrinhos. Mas num macro, numa história gigante... Tem muito mais coisa que eu posso adaptar de maneira mais simples e que agrade o grande público. Se eu nichar um canal no YouTube, eu vou ficar nichado aquele canal o resto da minha vida, aquele determinado público. Eu vou falar sobre culinária. Como é que eu vou opinar o jogo do Vasco e Mirassol? Tá entendendo? Não dá, não faz sentido. Então no momento que eu crio filme feito de heróis, filme pra heróis, filme sobre heróis, Vingadores... Eu tenho que contar Vingadores contra o Thanos, Vingadores contra outro, Vingadores contra os Beyonders, Vingadores contra Doutor Destino, contra Galactus. Isso eu posso fazer. Agora um debate político dos heróis, pelo amor de Deus, cara. Vai ouvir a Voz do Brasil então, se tu gosta tanto de política. Isso eu tô mais lado de cá, o outro lado não vai ver. E o dinheiro dos dois lados me interessa. Um exemplo claro agora, o que a Nike queria fazer. A Nike é um gênio. Eu não consigo condenar a Nike, porque são gênios. Chega a época de eleição, o que o pessoal mais à direita vai fazer? Camisetinha verde e amarela, para poder votar, para fazer campanha e tudo mais. Justamente o que? Ano de Copa do Mundo também. Uma coisa une a outra. A Nike olhou, porra, mas não são dois lados políticos? Ah, são. O que o outro lado político usa? Vermelho. Faz agora vermelho também. As duas camisetas da seleção. Ah, tem azul não, tira o azul. Verde, amarela e vermelho. Uniforme 1 e 2. Ó. Óbvio, cara. Eles querem dinheiro, as empresas querem dinheiro. Tu vai se matar com fulano e beltrano discutindo sobre política, sobre isso, sobre aquilo. A empresa só vai te fornecer a camisetinha e pegar o teu dinheirinho. Cinema é a mesma coisa. Eu não posso nichar um filme para um público à esquerda, vou trazer todas as ideologias num filme.
Exorcista, o Devoto. Olha a palhaçada que foi aquele filme. O tanto de inclusão que tentaram fazer. Não deu certo. And down. Because I think as a country we need to stop arguing and virtue signaling. Just get along. I think we're all tired of the politics. I mean, that's why we made Total Devastation. It's for everyone. You know, it's a popcorn movie. Que é um desespero pra vender ingresso, é um desespero pra ter gente sentada com a bunda na cadeira. Então, se você tiver que entregar o teu plot twist no filme, foda-se. Mesmo que porque quando eu estiver vendo o filme ali, tô olhando e falando, pô, eu já sei o que vai acontecer aqui, porque tem um pôster ali fora me dizendo o que vai acontecer. Mas eu já peguei o ingresso, né? O que eu vou fazer? Vou pedir retorno? Mano, a Marvel que a gente viu na fase 1, que a gente viu em alguns momentos na fase 2, fase 3, onde você, né, tenta tocar um pouco aqui, um pouco ali, dentro ainda da amarra da Disney, né? Aquilo ali acabou, entendeu? Porque eu não quero desagradar ninguém, entendeu? Eu quero agradar todo mundo. A pior coisa é a gente tentar agradar todo mundo. Porque quando a gente tenta agradar todo mundo, a gente não agrada ninguém. E aqui, gurizada, se encerra o corte que eu queria fazer com vocês, mas é o seguinte, tá? Primeiramente, fases 1, 2 e 3 até tinha sutis toques políticos dentro da história da Marvel. O primeiro filme dos Vingadores, a história era que o Hulk, a Viúva Negra, o Thor, Capitão América, Tony Stark, Homem de Ferro, né? Todo mundo contra os Chitauri e Loki, correto? Podia ter uma referência, uma piadinha, um toque político ali no meio? Podia ter leves pinceladas. Mas ainda assim o foco era o vilão, a história, o Tesseract, tudo mais. Ultron, mesma coisa. Tudo tinha sua história principal. Tinha toques políticos aqui e ali, como acho que é o Homem de Ferro primeiro, acho que tem uns toquezinhos sutis de política, mas é dentro da história, dentro do contexto geral, dentro de tudo aquilo que a gente já tá vendo. Agora, no momento que eu pego e torno o que era para ser um toque sutil em o plot principal e eu tento te obrigar a assistir e engolir a minha ideologia na marra dentro de um filme que dura 2 horas e pouco, é outra história. Então, o que eu quero dizer pro Ricardo Rente é o seguinte: tu pode colocar a política, se tu acha necessário, no filme que tu quiser. No filme que tu quiser, pode colocar política. Mas nunca vá depois querer culpar o público por não querer assistir. Ou se a Marvel, Disney, DC, todos notarem que as pessoas não querem saber de política, as pessoas cansaram disso, querem ver um bom filme. Aí no momento que as pessoas não estão mais assistindo e as empresas dizem, porra, velho, estamos perdendo dinheiro, vamos ter que voltar ao que a gente fazia antes. Política deixa pra depois a gente vê isso. Vamos fazer um filme. Aí eu vou dizer, não, mas aí vocês estão sendo covardes, mas é só tu. É um grupo X que tá querendo de política. Toda a galera do outro lado não quer. Então é isso que eu quero te dizer. É assim que funcionam as coisas. Infelizmente, ou felizmente, é assim que funcionam as coisas, meu amigão. Né? E graças a Deus que funciona assim. Mas bem, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, reagindo a esse trecho do Ricardo Rente. Eu quero deixar claro que isso aqui não é nenhum ataque pessoal a ele. Eu não tenho nenhum problema com o Ricardo Rente, nem nada do tipo. Eu acho que ele tem um cara que tem um canal consideravelmente muito maior do que o meu, mais de 120 mil, 125 mil inscritos. Mas é que uma questão eu acho muito importante, né, galera? A gente não pode se deixar nos iludir por questões políticas, né? A gente vai assistir um filme, a gente vai assistir uma série tentando buscar o melhor. A gente quer se divertir, a gente quer entretenimento. Eu não quero tomar agendinha na cara, não quero tomar liçãozinha de moral, panfletagem. Eu só quero ver um bom filme. Exemplo claro é o que tá acontecendo agora com Thunderbolts. A galerinha que tava braba com a Marvel lacradora simplesmente não quer aceitar. Alguns já deram um braço a torcer, foram assistir, se agradaram, gostaram, estão fazendo ótimas reviews. Como é que eu vou dizer? Críticos, né? O Dalé Nogari, Isabela Boscov, que sempre gostam de dar umas pedradas violentas, porque eles são críticos, mas gostaram, se agradaram do filme, né? Tem sempre aquele mais, o porém, contudo, todavia, mas funcionou. É um filme que funcionou. Deu certo, agradou as pessoas e eu espero que a Marvel entenda como é que funcionam as coisas e que eles continuem trazendo filmes assim, beleza? Galerinha, mais uma vez, Ricardo Rente, obrigado por esse conteúdo, me desculpa qualquer coisa que eu tenha dito, não gosto de ser mal educado e eu acho que também não fui, mas é só pra garantir. Galerinha, muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui, não deixa de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar, que é muito importante, isso ajuda a gente demais nessa caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, é barato demais, galera, é muito barato.
e ajuda o nosso trabalho a continuar existindo. Do meu lado eu tenho um QR Code, na descrição desse vídeo tem um link que leva vocês pro LivePix e vocês podem doar o valor que vocês quiserem, tá bom? E lembrando, galerinha, vou deixar também o link na descrição do quadrinho do Thor, Queimada Pizza Sabores Exóticos, uma HQ excelente desse meu amigo Tony Caputo. E senhoras e senhores, tá baratinho na Amazon, é só clicar ali, acho que é R$55, uma HQ com mais de 300 páginas e cada vez melhores, cara. É uma história incrível, beleza? Galerinha, um abraço a cada um de vocês, até o próximo vídeo, valeu!